Então, esta fase de retoma custa sempre um bocadinho a toda a gente, né? Tendencialmente. E, acima de tudo, já está associado aqui a uma mudança rápida do ritmo de vida, não é? Portanto, vimos de um ritmo de relaxamento, sobretudo sem horários, não é? Flexível, de prazer, muitas vezes também, não é? Portanto, com algumas festas a acontecer e, de repente, não é? De um dia para o outro, voltamos àquele stress. Muitas vezes voltamos à cidade também, não é? Portanto, ao trânsito, aos afazeres, aos compromissos. Sendo que há depois também aquelas férias que funcionam em sentido contrário, que é a pessoa ainda vem mais estressada. Não, parece uma brincadeira, mas é verdade, não é? Às vezes é verdade, não é? Portanto, imagina, às vezes implica o estar com os filhos a tempo inteiro, muitas vezes, não é? Portanto, assegurar o cuidado deles diariamente. Portanto, isto muitas vezes também é gerador de ansiedade, porque, apesar de tudo, as férias são um interruptor da rotina, não é? Portanto, nós funcionamos em rotina e muitas vezes a rotina também é apaziguadora para nós, não é? Portanto, é disciplinadora, dá-nos aqui alguma sensação de previsibilidade. Mas pode-se chamar mesmo depressão, ou o termo depressão aqui é usado no sentido figurativo? É no sentido figurativo. Portanto, não há um diagnóstico clínico de uma depressão pós-férias, não é? Portanto, usamos essa palavra quando nos dirigimos àquilo que é um quadro clínico mais prolongado, mas há aqui sintomas que são semelhantes, não é? E por isso é que nós falamos nesta depressão pós-férias. São sintomas que são semelhantes, que normalmente não são tão intensos, nem são tão prolongados. Como, normalmente por são exemplo? os primeiros dias. Eu referi a alguns, mas Exatamente. já referi há bocado. Sim, a desmotivação, a dificuldade, por exemplo, ao nível do sono, o acordar, a capacidade de concentração, muitas vezes a tristeza, alguma angústia também, e alguns sintomas de ansiedade. Portanto, são comuns neste regresso ao trabalho e daí, de facto, usarmos esta expressão, porque alguns sintomas são, de facto, comuns. Então, como é que funciona o mecanismo psicológico do antes, durante e pós-férias? Porque o antes temos stress, preparar malas. As férias tentamos descansar quem consegue. Exatamente. E ainda há outra coisa curiosa, José, que quase toda a gente também tende a sentir, que é aquela semana que antecede as férias, não é? Normalmente já é uma fase vivida também com muita ansiedade. Parece que não conseguimos aguentar mais, não é? Aquela coisa, parece que estamos no limite, não é? Também nos vamos consciencializando de que vamos entrar de férias. Então, cada dia também parece que custa mais. Mas é importante, de facto, percebemos que isto são mecanismos normativos, não é? Portanto, e de alguma forma, vivermos o mais relaxadamente possível todas estas fases, não é? Aqueles dias depois que antecedem o final das férias também tendem a já ser vividos com algum stress. Aqui o que é importante e que normalmente as pessoas tendem a ignorar. Às vezes faz-se mesmo aquela mudança muito drástica. Hoje estou de férias e amanhã de manhã, às 7 da manhã, estou a começar a trabalhar, não é? E isto tendencialmente não é um bom início, não é? Nós deveríamos preparar isto de uma forma um bocadinho diferente. 2 ou 3 dias antes, voltarmos à nossa rotina, disciplinarmos um bocadinho os horários de sono, por Está-me a exemplo. levar a pensar numa outra situação, que é normalmente as pessoas tiram 2 semanas de férias, que é a quinzena. É, exatamente. E não tiram 3, que é a tal semana de regressar a casa, fazer as coisas com calma para vir para o trabalho. Aconselha 3 semanas de férias às pessoas. Se possível, mas normalmente... Mas neste contexto de readaptação aos ritmos. Seria, na verdade, embora eu acho que acontecia outra coisa, não é? Que nós esticávamos o período de férias, não é? Dito de férias até ao máximo, não é? Porque há também agora uma tendência para aproveitarmos tudo, não é? Até ao limite, não é? Portanto, também quanto mais tempo tivermos, mais vamos aproveitar, ou mais vamos tentar aproveitar. E sobrecarregar com atividades e coisas para fazer, porque hoje em dia também estamos muito nesta esfera do aproveitar e fazer muita coisa, não é? Como há a percepção de que a vida corre muito rápido, não é? Exatamente, é como se estar parado ou não fazer nada fosse inútil, não é? E é importante nós precisamos isto, parar, não fazer nada é extremamente útil, porque é este tempo de reparação. Portanto, imagine, virmos de uma viagem muito longa ao domingo e começarmos a trabalhar à segunda-feira, é terrível, não é? Portanto, claramente é aquela ideia de parece que começamos a trabalhar mais cansados do que quando fomos, não é? Quando fomos. Sim, isto é uma coisa que é importante, de facto, nós pararmos, nós pensarmos, nós percebemos que as férias também servem para descansar, não é? Elas servem para muita coisa, fazer muitas atividades, ter muitas festas, muitos festivais, não é? Que as pessoas também aproveitam, mas também é que as férias para mesmo para descansar são muito cansativas, não só pela questão de quem tem miúdos, crianças pequenas, mas depois os grandes que têm as festas, têm os jantares. Exatamente, há muita, e queremos aproveitar de facto, não é? Todos estes dias queremos aproveitá-los ao máximo, mas temos que reservar também algum tempo e diríamos nem que fossem os últimos 2 ou 3 dias. Se começamos à segunda, por exemplo, regressar à sexta ou ao sábado, para conseguirmos retomar aqui alguma normalidade. Então, acrescenta mais alguns detalhes ao tratamento desta depressão pós-férias, para além de regressarem mais cedo? Sim. Ou seja, como é que as pessoas podem contornar
disse-me há pouco, não é desconfiança, eu esqueci-me do termo, que vão desanimadas. Exato, Como é que as pessoas podem desmotivação? Como é que as pessoas podem contornar esse tipo de coisas? É muito importante também nós começarmos a programar isto até mesmo antes de ir de férias, não é? Deixar as tarefas mais ou menos organizadas e quando regressamos ter aqui algum método para começar a trabalhar, para que não caia tudo em cima, não é? Começar gradualmente com as tarefas menos exigentes e depois ir acelerando aqui o ritmo. Obviamente sempre que possível, nem sempre isto é controlável por cada um de nós, não é? Mas ter aqui alguma disciplina no recomeço das tarefas, rever os colegas, partilhar também com eles os momentos que foram vividos, isto também para começarmos a fazer um regresso mais descontraído e não com este peso. Mas, por exemplo, no caso de quem tem filhos, faz em agosto a segunda quinzena, volta e depois começa a escola das crianças e, portanto... Exatamente, daí esta importância de começarmos a preparar as coisas com tempo e quando há miúdos isto é ainda mais necessário, não é? Porque os próprios miúdos perdem o ritmo, perdem a rotina, não é? Portanto, sobretudo a rotina de sono, daí ser importante, de facto, começarmos a preparar isto com algum tempo, de alguma forma começarmos a fazer os ritmos de sono como se já estivéssemos a trabalhar ou como se os miúdos já estivessem na escola, mesmo que ainda não estejam, porque senão, de facto, a mudança é muito abrupta e este é um dos grandes problemas, é a mudança muito drástica que tendencialmente acontece nos ritmos de vida e nos ritmos de sono também. Agora vou fazer-lhe uma pergunta muito ingrata. Não faça. Faça, em sua opinião, qual é o tempo de férias essencial para que possamos, de facto, planear tudo isso e voltar e descansar e voltar descansados? Bom, o ideal, eu acho que já falamos dele, não é? Portanto, o ideal, de facto, seriam estas 3 semanas. As 3 semanas. Também para desligarmos. Eu sei que nem sempre é possível e muitas vezes o tipo de serviço e de trabalho não o permite, não é? Mas seria o tempo para também desligarmos, porque nós precisamos descansar fisicamente, mas também de conseguir fazer um desligamento, passando esta expressão, emocional face ao trabalho, não é? Este afastar do trabalho, esquecermos que ele existe quando possível, não é? E depois há um subconsciente que, por ser subconsciente, não damos conta dele, que nos faz estar permanentemente ocupados nas férias, que é os telemóveis. É verdade. Quer dizer, há um valor residual de pessoas que ainda lê, que dorme. Ou pelo menos que tentam e se esforçam, mas efetivamente este é um dos grandes problemas em férias, durante o trabalho, é um dos grandes problemas com que estamos a lidar. As pessoas não se apercebem que, estando no telemóvel, nas redes sociais de férias, estão conectadas com o... Estamos conectados com tudo, muitas vezes até estamos conectados com o trabalho, ou porque vemos as coisas que os colegas vão fazendo, não é? Ou porque até recebemos e-mails de trabalho no telemóvel, mas depois há uma coisa que acontece e que nós, se calhar, não estamos tão sensibilizados, que é o excesso de estímulo. Nós estamos constantemente a ser estimulados e a receber excesso de informação. É aí que eu queria chegar, a nossa conversa também está a chegar ao fim, mas é aí que eu queria chegar muito rapidamente, que é, nós quando estamos de férias nas redes sociais até podemos ver, imagino que somos colegas e eu vejo qualquer coisa que me vai influenciar. Sem dúvida, e portanto aquelas férias são férias, mas estão sempre condicionadas. Ou porque está nos grupos do WhatsApp do trabalho, não é? Portanto, e os colegas vão falando, não é? Aconteceu isto, fiz aquilo, não é? Portanto, efetivamente nós temos muita dificuldade em desligar e estamos sempre a vivenciar aquilo que neste caso é o trabalho, mas estamos também... Achando que nos estamos a divertir e a descontrair. Exatamente, mas não estamos porque estamos sempre conectados, não é? Portanto, e estamos sempre a receber excesso de informação, excesso de estímulo e isso também nos sobrecarrega e muito. Portanto, e é uma coisa que há bocadinho dizia bem, José, que nós não temos consciência, mas nós estamos constantemente em sobreestímulo. Portanto, é uma das grandes dificuldades da atualidade. Catarina Lucas, muito obrigado. Pelo menos ficámos a saber que o período ideal de férias, eu costumo tirar sempre, são 3 semanas. Obrigado e um bom fim de semana para si. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado.